Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso PodSIS, o podcast do Direito Sistêmico. E aqui mais um episódio para vocês com uma pessoa muito especial, muito querida, que começou comigo nesse mundo sistêmico aí, que fez comigo o primeiro curso que eu lancei de coaching sistêmico lá atrás, em 2012, 13, nem sei agora quanto tempo faz. Mas hoje eu estou aqui com a minha querida amiga Maria Rosa Galan, consultora sistêmica com 15 anos de experiência e desenvolvimento de pessoas e empresas, para falar hoje sobre pensamento sistêmico, visão sistêmica para empresas e escritórios de advocacia. Então, olha, hoje nós vamos trazer uma visão diferente aqui. Tem muita gente que acha que que escritório de advocacia não é empresa. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Rosa, vamos amiga, começar quebrando essa crença, né? Obrigada. É uma honra estar aqui com você, né? Pelo convite. Já que, como você mesmo disse, começamos lá atrás, né? Com pensamento sistêmico. E vamos levar isso para o mundo, né? Para mais pessoas conhecerem essa visão. Com certeza, com certeza. Começamos juntas, né, Rosa, lá atrás. Fala um pouquinho como que a gente se conheceu. Então, vamos lá. Conheci a Fabi em 2012. A Fabi foi minha professora de PNL, né? Minha primeira formação em PNL. A Fabi estava lá. E desde essa época nos encontramos, ficamos bem próximas. E tínhamos vários sonhos que eram bem comuns, né? Bem comuns, de levar o pensamento sistêmico para o mundo, junto com essas outras ferramentas, né? Integrando, não excluindo nada, né? Já que uma das bases do pensamento sistêmico é incluir. Verdade, Rosa. Depois disso, em 2014, 15, no primeiro curso, né, de coach para advogados sistêmicos, estava lá, primeira palestra na OAB. Verdade. E assim seguimos lá em Suzano, né? Suzano, primeira palestra, verdade. Palestra, eu sempre mais de apoio, né, mas junto sempre. Verdade. E assim, se distanciamos um período e depois... 2021, nos reencontramos com mais força, né? Com mais maturidade para realmente dar sequência nesse trabalho. Com certeza. E é muito incrível, porque nós vamos falar sobre visão sistêmica empresarial, e lá atrás, eu, assim como você, nós passamos por muitas questões relativas a parcerias, sociedades, que nos trouxeram também reflexões de como os nossos emaranhados sistêmicos do nosso sistema familiar, questões, né, do que nós passamos lá atrás, refletiu nas nossas ações perante essas empresas. Exatamente. Tá? Perante essas parcerias. Fala um pouco sobre isso, Rosa. Como que você vê as parcerias, ou até mesmo questões que aconteceram com você, que te trouxeram reflexões e que hoje você utiliza muito isso nas empresas, e a Rosa, ela é uma especialista nisso, né, em lidar com empresas. Então, fala um pouco sobre isso. Então, vamos lá. Eu já tenho um lastro, né, nas organizações. Com 19 anos, eu fui convidada pelo meu irmão para a gente abrir uma empresa e percorremos por 13 anos, até que um momento nós decidimos seguir profissionalmente cada um para um lado. Depois disso, eu voltei para o CLT e saí do CLT porque o meu mundo mesmo é empreender, é ser uma empresária. Só que eu pude perceber que nesse caminho da volta, né, de ir para o CLT e de novo ir para o mundo das organizações, né, das empresas, eu percebi que eu fiquei presa em algumas dinâmicas de não tinha fluxo, né? E todo nesse nosso trabalho de diagnóstico investigativo, eu pude perceber que eu ainda estava presa naquela empresa junto, que era uma empresa familiar, e eu não conseguia realmente movimentar para frente com o meu negócio, né? E neste período, né, de buscar, né, parcerias, eu também, dentro dessa dinâmica, pude perceber que esses parceiros que eu escolhia era para trazer o meu irmão de volta como sócio. E aí é onde a gente percebe os nossos emaranhados dentro das empresas familiares ou quando a gente faz parceria de sociedade, que muitas vezes a gente quer o reconhecimento que nós não tivemos no passado, né, nas outras dinâmicas, e a gente volta a repetir. A gente só põe outra pessoa no lugar ali para repetir o mesmo padrão. Né? Então, estudando tudo isso, né, eu dei lugar para tudo isso que aconteceu e hoje eu sigo
né, bem com a minha empresa e ajudando outras empresas a poderem observar esses emaranhados que acontecem dentro dos seus negócios, né? Não só as empresas, mas os individuais, né? Os microempreendedores individuais também passam pelas mesmas dinâmicas, pelos mesmos problemas. Pelos mesmos problemas. Nós mesmos tivemos, né, dentro de uma parceria de uma sociedade, onde virou uma triangulação e a gente, no nosso estudo, a gente sabe, né, através do pensamento sistêmico, que as triangulações, o que elas causam, né? Sempre um perde, né? E até para explicar para as pessoas o que é uma triangulação. A gente fala dessa dinâmica de pais e filhos, pai, mãe e filho. E quando a gente vai para os relacionamentos, muitas vezes a gente entra em relações em que a gente se coloca ali no papel de vítima, de salvador. E muitas dessas dinâmicas acontece também dentro das empresas. Então, às vezes a gente percebe que quando tem 3 sócios, 2 se unem contra um. Isso. Um lado então, sempre pende para uma das pessoas. Sim. E essas dinâmicas causam conflitos que refletem nos colaboradores, refletem nos clientes, principalmente nos produtos, porque os clientes não chegam. Exatamente. E às vezes a gente não sabe por que os clientes não chegam, né, Rosa? Sim. No meu trabalho dentro das empresas, né, eu posso trazer alguns exemplos de alguns atendimentos, né, inclusive em recrutamento e seleção, que eu também ajudo neste lugar. De colocar o colaborador, né, trazer contratar e não permanecer no lugar, passar 2, 3 meses, pedir demissão, né, desligamento. Por quê? Porque ficou uma informação que pode ser de uma triangulação, né, com os pares de trabalho, com os sócios, e a gente corrige, né, a gente fala assim, reconfigura esses lugares para que possa, de novo, voltar para o fluxo. Então, nas contratações, né, isso precisa ser muito bem olhado. A pessoa que está chegando também, ela chega também com toda a dinâmica familiar, né, entre pais, entre irmãos, né, e como ela lida com a autoridade dentro da casa dela, com o pai e a mãe, ela vai reproduzir isso dentro do ambiente de trabalho. Então, por isso que muitas vezes ela entra para o ambiente de trabalho já olhando a liderança, né, com uma certa aversão. Nossa, esse líder fala e eu não gosto do jeito que ele fala comigo. Por quê? Porque ela está associando, né, inconsciente ao comportamento dessas autoridades que são pai e mãe na vida dela. Então, elas vão para dentro da empresa e começam a reproduzir o mesmo comportamento. E, na verdade, faz uma projeção. Né, Rosa? Exatamente. A gente olha para aquele líder, olha para aquele chefe e a gente imagina, por que eu não me dou bem com ele? Por que eu tenho conflitos de hierarquia? Exato. E muitas vezes eu estou projetando nesse líder essa visão dos próprios pais. Então, se eu tenho um conflito com meu pai, por exemplo, eu olho para essa pessoa e ela tem um comportamento parecido com o do meu pai, automaticamente, inconscientemente, eu associo essa figura. Esses gatilhos dentro, né, do inconsciente e eu começo a me comportar, né, da mesma maneira. Já falando disso, né, a gente fala que isso acontece muito nas hierarquias, né? E uma das leis sistêmicas, que é a hierarquia, é muito presente nas organizações também. Porque as leis né, do movimento do amor, que é o pertencimento, ordem, hierarquia e o equilíbrio de troca, vai estar em todos os lugares que a gente transitar. E nos ambientes de trabalho, elas também vão existir. Sim. Então, aquilo que eu não... Você falou, né, da hierarquia com o meu pai, eu vou transferir isso, né, projetar no meu par, na minha liderança, no CEO, em quem for, né, na diretoria, tudo aquilo que está acima de mim em autoridade, hierarquia, a gente vai se identificar, né, muitas vezes a gente fala assim, me identifico com aquele comportamento e começo a criar os conflitos, né, e muitas vezes não é a pessoa, a gente sempre, no trabalho, a gente fala, separa o que você misturou. Né, porque enquanto ela estiver se relacionando com uma imagem, ela perdeu a pessoa, porque ela se relaciona com a imagem e a pessoa fica de fora. E é importante também, Rosa, trazer uma consciência, porque muitas pessoas ouvem falar sobre constelação e sobre as leis sistêmicas e acreditam que é simplesmente pegar aquilo que aprendeu na constelação familiar e aplicar dentro das empresas. Não. E existe uma diferença, é importante a gente trazer aqui algumas diferenças, porque a empresa, ela tem um objetivo de lucro. Sim. E a empresa que não vende, ela não sobrevive. E, na verdade, esses dias até eu li naquele livro do
Negócios com Alma, e ele diz justamente isso: quem não troca não sobrevive. Não. A gente está falando de lei do equilíbrio. Sim. Então as empresas sim precisam olhar para isso. E eu vejo que às vezes tem uma crítica também das pessoas: mas aquela pessoa ou aquela empresa só quer vender, mas ela está ali a serviço da troca, porque muitas pessoas dependem de uma empresa. Quando uma empresa fecha, você não está fechando um sistema, uma empresa, você está fechando a porta para vários sistemas que estão ali presentes e que muitas vezes estão dependendo daquele emprego, dependendo daquele sistema principal. Sim. Então, fala um pouco sobre essas diferenças. Bom, quando a gente vai olhar para uma empresa, uma organização, independente do tamanho dela, a gente está olhando para um organismo vivo, né? É um organismo que se movimenta o tempo todo como um organismo vivo familiar. Então, tudo se movimenta. A empresa, ela nasce com um objetivo, né? A gente chama isso, alguns de propósito. Nós usamos a linguagem do para quê, né? Para que ela existe? Sim. Para que ela está a serviço do quê? E a partir disso, ela nasce. Então, quando eu tenho, né, ideia de criar uma empresa que não está a serviço de nada e está a serviço próprio, né? Porque sempre para fora. Eu vou servir a vida de muitos, trazendo o trabalho, né? Alocando essas pessoas e em troca, né? Oferecendo o trabalho e para os meus clientes também. A empresa, ela nasce para fora, ela não nasce para dentro. Ela não nasce com objetivo próprio. Ela tem que ser o quê? A serviço da vida. A vida está para fora, ela não está para dentro. O ponto é a diferença do entendimento de cada empresário. De cada empresário. Porque os sócios, os empresários, eles entendem de forma diferente. Então, muitos estão a serviço do seu próprio sistema e a gente fala do próprio egoísmo também, sim, da sua própria necessidade, e esquece que o mais importante é servir. Se você Exatamente. não está a serviço das pessoas, então é uma empresa, até a nossa mestra Cornélia fala bastante disso, né, dos tipos de empresário. Então, é uma empresa que ela está mais focada em si do que nas pessoas. Exato. E no futuro vai ter dificuldades para ter clientes que cheguem até ela. Sim. Em primeiro momento ela cresce, ela pode crescer porque a ideia em si do produto, do serviço que ela está oferecendo é muito forte, mas não se sustenta. Por quê? Porque não se sustenta porque ela nasceu a partir do quê? Né? E muitas vezes ela nasce a partir de um objetivo que é honrar o sistema familiar. Então, eu vou provar para o meu pai, eu vou provar para o meu marido, para o meu professor que eu sou boa o suficiente, vou abrir uma empresa e ela vai dar certo. Então, o objetivo não é já servir a vida, é próprio, para provar algo para alguém ou para algo. E ela vai acabar não dando certo, né? Ela pode sim ter o sucesso durante os primeiros anos e depois ela vai se encerrar de uma maneira bem, que a gente fala assim, bem emaranhada mesmo. Sim. E quando ela se emaranha, na hora que ela fecha, é o que você falou. Não fecha uma empresa, né? Você não quebra sozinho, você quebra você e junto todas as famílias que estão ali pertencendo àquele sistema empresarial. Então, a primeira coisa que a gente observa é isso, né? Ela nasceu para qual objetivo, né? Para que ela? E depois a gente vai indo, né? E caminhando. Ok, ela nasceu, tem uma missão. Qual é essa missão? E para onde ela quer chegar? A gente vai desenvolvendo. Qual é a visão? E muitas vezes a visão também é distorcida. A visão é muito grande ainda para uma empresa que tem assim, é como se ela ainda fosse uma criança e querem tratar a empresa e trazer uma visão de um adulto ou já de uma pessoa de mais idade. Sim. Então, é onde a gente começa a perceber essas correções. Por que eu olho tão distante como se ela fosse muito grande? Porque eu estou em desequilíbrio. Sim. E você falou algo muito importante que a gente vê muitas consultorias fazendo, que é primeiro vamos estabelecer missão, visão e valores da empresa. Só que essa construção, ela não é uma construção que parte realmente observando o sistema daquela pessoa ou daquela empresa. A gente vê, às vezes, frases muito bonitas, valores muito bonitos, mas que não estão de acordo com aquilo que aquela empresa está vendendo. Exatamente. Então, quando a gente vem com o sistêmico, nós estamos trazendo para as pessoas uma ideia, assim, não uma ideia, mas a realidade. Olha, o que acontece no seu sistema? Esse para quê entra nessa missão. Qual é essa missão? Isso para que eu estou fazendo isso? No tempo. E você falou sobre o tempo de maturidade das empresas. A gente tem, sim, a criança,
o adolescente e o adulto. Isso. Então, até chegar nessa maturidade, demora um tempo. E a gente vê muitas pessoas que elas querem pular etapas. As empresas querem pular etapas. E, às vezes, até empresas que começam realmente pequenas e, de repente, elas crescem e crescem desordenadas. Sim. Então, eu falo assim, por experiência própria, que a gente vai crescendo e os desafios são constantes, porque uma empresa é um organismo vivo e está em movimento o tempo inteiro. Exato. Muitas vezes, quando eu entro com a consultoria, né, que me trazem uma demanda, eu até costumo falar assim, quem trouxe a demanda é onde geralmente, né, não vou generalizar, mas geralmente é onde acontece o problema, né? Sim. Então, ele traz a demanda porque ele está o quê? Ele está no piloto automático, ele está no ponto cego de tudo aquilo. E ele está o quê? Emaranhado com as coisas pessoais dele, do sistema familiar, e ele não vai conseguir ver mesmo, porque ele inconsciente ele não quer ver aquilo, né? Porque se ele vê e ele se liberar daquilo, né, e seguir para frente, deixando o que aconteceu para trás com seus ancestrais, né, ele vai se sentir não pertencendo. Então ele vai repetir sempre aquilo. Quando a gente percebe que a empresa, né, quando me contratam e eles querem acelerar o processo, eu já vejo que ali quem está atuando como líder é a criança dele. Uhum. Porque a criança é assim, pega uma coisa, brinca e larga. Sim. Ela tem o desejo da descoberta o tempo todo. E o líder que quer acelerar é isso. Né? Eu falo por percepção de todos os atendimentos que eu faço e de tudo que eu estudei. Sim. Então, quando você vai perguntar quem é que dentro de você está comandando tudo isso? Sim. E aí a gente, né, com essas perguntas sistêmicas, a gente pode observar que é a criança que está comandando a própria empresa. E aí não vai ter futuro, porque empresa, relações são coisas de adulto. Né? E as crianças vão brincar com aquilo. Aí elas não vão traçar metas, né, metas que vão conseguir mensurar, não vai ser específico, vai ser tudo atrapalhado, como uma criança que está ainda aprendendo a se relacionar com o seu próprio processo cognitivo. Então, às vezes eu chego na empresa, na hora que a gente começa a fazer o levantamento, né, o diagnóstico sistêmico, a gente já começa a perceber que quem está atuando ali não é o adulto. Sim. É a criança, o quê? Suprindo as necessidades da própria infância. Sim. Né? Então, eu vou provar, eu quero ter as coisas sozinha, eu quero ser independente, né? Aquele adolescente, né, que fala que pai e mãe, faço sozinho. Pai e mãe não sabem de nada. Não, e outra, uma empresa, ela sozinha não caminha. A empresa é o quê? É um movimento coletivo. Uhum. É um jogo coletivo de adultos. Então, sim, eu sempre falo, o nosso trabalho de pensamento sistêmico, né, eu nem levo o nome de constelações organizacionais, eu coloco visualização organizacional, diagnóstico organizacional, ele está pautado em várias coisas, né? Então, a primeira pergunta é, quem está comandando essa empresa? Sim. Quem está no barco, né? É um adulto ou é uma criança ou é um adolescente que quer provar alguma coisa? E para quem quer provar? Né? Então, a pergunta eu provo para quem? E é onde a gente começa a fazer com que ele saia desse ponto cego, né? E para o adulto para poder observar e tomar decisões. Exatamente. E tem Bom, através disso a gente observa quais são as necessidades de cada pessoa. Exato. Né? Esse para quê. Mas você estava falando agora sobre o adulto, a criança, e eu vejo assim, que muitas vezes a própria criança, quando o empresário, porque existe uma diferença entre empresário e empreendedor. A gente pode ser empresário e empreendedor. Às vezes a gente está só em um ou a gente está em outro. Né? E a gente atrai essas dinâmicas para o nosso campo. Então, às vezes, a gente tem colaboradores na empresa que eles expressam as nossas dificuldades para que a gente possa ver o nosso ponto cego. Sim, sim. Eles estão, a gente fala, a serviço, né? Eles se colocam a sacrifício, né? Não sacrifício, a serviço. Eu, de tudo que eu já percebi, né? E dos estudos, é assim, a minha percepção empreendedor não é uma função, não é um cargo, é uma postura, onde eu posso levar ela para qualquer ambiente de trabalho. Não necessariamente eu preciso ter uma postura, eu posso ter uma postura empreendedora sendo um gerente, sendo um líder, porque é uma mentalidade, né? Uma mentalidade onde traz muita criatividade, inovação, né? Então é uma busca de algo específico, né?
O empresário, muitos dos empresários que eu atendo, eles não têm essa mentalidade empreendedora, né? Ele tem uma empresa e a função dele lá dentro da empresa é gerenciar, é a gestão. Eu sou eu presa ainda, né? Não, mas às vezes o que eu falo, não sou individual. Ele é o presidiário, né? Ele está preso no operacional e não faz mais nada do que aquilo. Então, você pode desenvolver uma mentalidade empreendedora no empresário e você pode transformar o empreendedor em um empresário também. Você pode navegar dos dois lados. A gente precisa dos dois para poder atuar. E quando eu não tenho, né, essa vamos colocar assim, essa particularidade de ser empreendedor dentro da minha empresa, que eu contrate alguém que esteja, né, junto comigo com essa visão para me ajudar a fazer toda essa parte de criação, desenvolver, né? Então, tanto eu como você, a gente já sabe, né? A gente, assim, sentou em qualquer lugar, a gente começa a criar. Tem uma cabeça muito fértil. A gente tem que segurar a gente, senão a gente sai, né? Às vezes eu falo assim, menos céu, mais terra. E é isso que muitas vezes o empresário também precisa, né? Dessa coisa de inovar, né? De ir para fora, de se expressar, né? Com seus produtos, com seus serviços. E muitos ficam presos. Por quê? Porque eles são executores. Eles têm uma empresa, eles sabem como administrar essa empresa, mas eles não sabem como criar aquilo que ele pretende e leva para o mundo. Exatamente. Né? Então, e nesse mundo em que nós estamos, a gente precisa ser criativo e estar aberto a mudanças, e as mudanças muitas vezes precisam ser rápidas. O tempo todo, né? Principalmente com essa evolução de tudo, da tecnologia, né, gente? Antigamente era você entrava numa empresa e ficava, sei lá, 10 anos fazendo a mesma coisa, né? Então, o processo de produção era igualzinho, era não igual. mudava. Hoje, não. Hoje, né, o público está pedindo inovação o tempo todo dos produtos e serviços e você precisa acompanhar, né? Então, tem que fazer uma pesquisa de mercado. E tudo isso, a gente pode também trabalhar com o sistêmico. Sim. Né? Isso a gente não trabalha nada separado. É que o sistêmico vai fazer a gente olhar o quê? Né? Nada isolado, a gente vai olhar o todo, né? E o todo interrelacionando com essas partes, né? Nada fica isolado. Muitas vezes eu também pego, me trazem uma demanda, né? Eu vou dar um exemplo de uma que teve uma pontuação muito grande, né? Implantamos toda a parte de relacionamento ao cliente, sucesso ao cliente que não tinha. E aí veio o feedback, né, o indicativo que, o comercial tirou nota 9. E o suporte, né, onde faz os atendimentos ao cliente, né, o suporte, porque é uma empresa de software, não teve uma pontuação muito boa. Então, assim, todos ficaram muito felizes, né, nossa, o comercial, sensacional. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, então, talvez, eu falei, uma grande possibilidade que essa pontuação baixa do suporte pode estar vindo, inclusive, desse comercial que tem uma pontuação alta. Por quê? Porque a pontuação, na hora de fazer a pesquisa, foi assim, perguntas pautadas no quê? Na conversa e no relacionamento do contato da venda. Mas a venda, ela inclui muito mais. Inclui muito mais. Inclusive, eu falo assim, ninguém fecha a venda. A gente só fecha uma venda a partir de uma rescisão de contrato. A venda, entrou um cliente para dentro da empresa, a venda fica aberta. O tempo todo está se vendendo aquele produto. E é onde o sistêmico, a gente vai de uma profundidade, né, uma assertividade muito maior na hora de fazer um diagnóstico. Sim. Né? Então, não tem que pegar simplesmente esses indicadores, tem que olhar, observar esse todo, de todos os departamentos se relacionando. Porque vai entrar o quê? A demanda pelo comercial e outros departamentos é o que vão o quê? Sim. Entregar essa demanda para o cliente. E no futuro vai acontecer um desequilíbrio, porque você observa que aqui tem um bom relacionamento, talvez, mas aqui não tenha, não consiga receber essa demanda do comercial. E a gente está falando também da mudança. Eu mesmo percebi com a pandemia, né? Todos que passamos pela pandemia, inclusive cursos e treinamentos, uma empresa de curso, como que a gente lidava com as pessoas. Eu tinha uma resistência, inclusive, do online, de fazer os cursos, fazia aulas, tal, mas de fazer formação, de começar a dar aula dessa forma. E em um mês eu tive que fazer isso. Então, quando veio a pandemia, eu já tinha vários alunos inscritos numa turma de formação, e naquele momento eu falei assim, o que eu faço? Eu vou deixar? Ou seja, ali surge um novo produto, uma nova demanda.
E as pessoas se adaptaram tão bem a essa demanda que a gente depois continuou aperfeiçoando esse produto. Que é o que eu chamo de inovação, né? Muitas vezes a inovação não é criar algo novo, é pegar aquilo que já existe e transformar. Então, os cursos que eram presenciais, porque tanto para mim como para você, a gente acredita no contato e na conexão, no relacionamento, né? A gente gosta das pessoas e quando se vê, a primeira coisa é abraçar. Sim. E a gente falou, e agora, como que vai ser? Principalmente o tema que a gente trabalha, que são, né, as coisas sistêmicas, que é olhada de uma outra maneira, né, através de um campo de informações. Como que a gente vai fazer isso se não tem o contato das pessoas? Exatamente. E a internet captou muito bem. E eu digo assim, que ela captou isso, né? O fluxo aconteceu muito bem, principalmente porque onde surgiu, né, o pensamento sistêmico? Através da teoria dos sistemas. Sim. Então, assim, surgiu com a tecnologia, né? Sim. Entendendo que todas as coisas estão interrelacionadas, né? E tudo é um organismo vivo que se conecta e se interage. Precisa interagir e se desenvolver o tempo todo. É fantástico que alguns vão perguntar, mas o que isso tem a ver com o direito? O que isso tem a ver com a advocacia? Tem tudo a ver. Visão sistêmica, empresarial, tem tudo a ver com a advocacia. Escritório de advocacia é uma empresa, tá? Para quem não sabe, para o advogado que está acostumado a se nomear apenas como um profissional liberal ou como um profissional autônomo, nós estamos falando de um escritório e ali a gente tem a administração, tem o financeiro, tem o RH, tem tudo que uma empresa tem, um escritório tem. Independente de ser uma única pessoa que está ali trabalhando ou com um assistente, tanto quanto um grande escritório. Abrir um CNPJ um mês já é uma empresa. Já é uma empresa. Então, por mais que ele trabalhe sozinho, né? Atendendo individual os clientes, somente ele já é uma empresa. Sim. E ele vai ter que administrar essa empresa. Por quê? Porque tem os impostos para pagar, ele tem que administrar a parte financeira dele, ele não pode juntar tudo que é pessoal, que é profissional, ele tem que agir como um empresário ali. A postura dele, por isso que eu falo, é uma postura de empresário. Ele tem que pensar como uma empresa para que ele possa ter futuro. E aprender também a empreender. Exatamente. Porque eu vejo a advocacia, os advogados olham de forma muito tradicional. Eles não aprenderam isso na faculdade, né? Não. Faculdade de nada ensina. Sim. No primeiro livro de coaching para advogados, inclusive, você lembra disso e eu coloco bem, olha, nós não aprendemos isso na faculdade, a gente aprendeu a lidar com leis, mas a gente não aprendeu a lidar com pessoas, nós não aprendemos a lidar com as nossas próprias empresas e com as dores que iriam surgir a partir disso. Porque como você lida com aquele fluxo de clientes que estão entrando, um mês entra, no outro não entra? Como que eu vou inovar e empreender? Porque as pessoas acreditam que simplesmente a advocacia é ir lá, ingressar com processo, esperar fazer. Mas o advogado, ele precisa se vender. Exatamente. Eu tenho vou dizer assim, que eu digo para alguns advogados, Rosa, você já me ouviu falar isso, que o advogado, ele se vende para o próprio advogado. E ele esquece que o cliente dele é uma outra pessoa comum, que muitas vezes não fez direito, não sabe nada do que você está falando, e você vai para a internet fazer uma live, ou você faz um post, e você começa a explicar o artigo tal, da lei tal. Só fala dele também, né? Só fala dele. Como advogado e das leis que permeiam essa profissão. Exatamente. Porque as pessoas querem o quê? Vamos dizer, se firmar. Né? Querem demonstrar confiança, querem mostrar que estão ali há muito tempo no mercado. Então, elas falam de si, mas esquecem de gerar o quê? Conexão com as pessoas. O advogado precisa fazer isso. Conexão. E como se aprende? Através de autoconhecimento, desenvolvimento. Eu acho que de todo, né, os lugares onde eu passo, os escritórios de advocacia, eles são os mais carentes em receber essa informação sistêmica. Por quê? Porque quando se formam advogados, né, é uma das profissões mais, vamos dizer assim, de respeito, né? Porque do advogado, ele que vai me ajudar dentro dos processos, né? Então, a gente tem um respeito muito grande por essa autoridade. Só que ele se encanta tanto com aquilo, né, com o profissional, que ele esquece que a profissão dele é atender o outro. É servir. É servir.
E ele fica preso aqui nele e esquece de olhar para quem ele está atendendo na frente dele, né? E muitas vezes, na própria formação, até da constelação, a gente fala muito isso, né? Do pensamento sistêmico. Que as pessoas se encantam tanto pela ferramenta que esquecem onde elas e para quem elas vão aplicar essa ferramenta, porque é uma ferramenta. Sim. Então, assim, entra dentro de um modelo de negócio, é um método, é a ferramenta, aí eu me encanto, me apaixono por isso, né? E esqueço do principal, porque tudo é o outro. Sim. Não somos nós, né? A gente só está ali a serviço, né? Nós somos um instrumento para que o outro possa receber, né, a solução daquilo que ele busca, né? Amenizar a dor, ou ajudar a organizar a empresa. Dentro de um processo, eu, né, receber aquilo que eu fui buscar, que é ganhar, geralmente, sempre ganhar o processo. E aí também tem outra coisa, né? A gente vê muito... nos escritórios de advocacia, é sempre assim, o advogado, ele sempre é óbvio que ele vai atender, querer ganhar aquele processo, mas ele esquece que não é só o processo, que tem outras coisas tão mais complexas envolvidas, né? E ele acaba o quê? Também se prendendo ao cliente com as mesmas questões que ele tem. Exatamente. Então, geralmente, quem chega para eles atender? Aquilo que tem problema dentro dele, né? O meu cliente vem a serviço também, né? De olhar para as minhas questões. E esse é o bonito de todo o trabalho, né? Sim. Eu costumo dizer assim que o outro está para nos curar, né? Então, as relações estão para isso. E na advocacia não é diferente. Sim. Então, se todo advogado puder levar o pensamento sistêmico para dentro do seu escritório, mesmo que tenha uma, duas, não importa a quantidade de pessoas que estão trabalhando, se é individual, o ganho... É incrível. Em tudo é incrível. É ganho dos processos, né? Porque ele vai entender a dinâmica que está por trás daquilo. É o ganho nas relações, porque ele vai aprender a se comunicar e se conectar com as pessoas melhor. Sim. Ele vai saber levar o trabalho dele para fora de uma maneira muito mais assertiva e não tão aquela coisa, fala assim, rígida, estática, né? Sim. Porque advogado geralmente é aquela pessoa que está mais voltada, né, para si e não quer a conexão, e muitos deles param de ser até simpáticos, né? Sim. Então, confundem. Eu entendo que o que é mais importante para as empresas, para os empresários, eu acredito, com o produto que ele fornece, gerar conexão com as pessoas e oferecer um produto que realmente dê transformação. Gere transformação na vida das pessoas. E a advocacia também faz isso. E para mim, o que eu acho muito importante, que é o que a gente faz também aqui na SBDCs, é gerar essa conexão e também trazer para as pessoas aquela experiência que gera o pertencimento. Sim. Porque quando o cliente se sente pertencente, quando o cliente olha para aquela empresa e ele diz assim, eu gosto de fazer parte desse sistema, ele indica outros clientes. Sim. E ele está ali, ele participa de outros movimentos, outros cursos. E então eu acho que isso é o legal da gente entender nessa visão sistêmica, né? E que a gente pode levar para todos os lugares. Ele deixa de ser aquele advogado comum para virar um advogado facilitador. É isso, né? Facilitador de soluções. Exatamente. Né? Então ele está a serviço do ganha. Então ele ganha, o cliente ganha e as partes envolvidas também ganham. Sim, então ele deixa de ser um advogado para ser um facilitador de solução. Um facilitador de solução. Eu acho que essa é a grande diferença e a virada de chave para essa profissão, para esse profissional, né? Para o escritório. Porque aí é que a gente chega de novo no para quê, né? E para que o escritório dele existe? Para facilitar as soluções. Sim, para facilitar. Então, Rosa, agradeço. E eu que agradeço. De coração você ter vindo a participar do nosso podcast aqui. E espero que você também possa estar em outras oportunidades conosco. Nossa, será um prazer, uma honra. Trazendo mais conhecimento. E para vocês que estão nos acompanhando, que vocês participem. Também podem mandar temas aí que vocês têm interesse, que a gente fale aqui nos nossos podcasts. E eu espero vocês no próximo.